Olá, meu nome é Beatriz, sou aluna do curso de Meteorologia da UFSC. Vou apresentar a correção do meu relatório de análise morfológica da bacia hidrográfica do Rio Ribeirão Santa Bárbara, da disciplina de Hidrologia. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a delimitação automática e manual da bacia hidrográfica do Rio Ribeirão Santa Bárbara, localizada no estado de Goiás, Brasil, de modo a apresentar quais as principais diferenças entre as duas delimitações, a partir dos resultados de suas características morfológicas, como o cálculo do perímetro, da área e do comprimento do rio principal, entre outras características realizadas no QGIS. De modo geral, este vídeo será apresentado o que foi desenvolvido, discutido e corrigido após a primeira avaliação do trabalho. De forma sucinta, as correções recebidas foram a verificação da formatação do relatório, o melhor desenvolvimento da fundamentação teórica da introdução, corrigir os erros na tabela de atributos, como as coordenadas UTM do exultório e a ordem de Stanley e adicionar os faltantes, adicionar os objetivos gerais e específicos, discutir o limiar escolhido, adicionar e desenvolver o tempo de concentração e a lei de Orton, adicionar os conclusão e referências do trabalho. Todas as correções recebidas foram implementadas, então eu revisei o arquivo do Word, reorganizando as listas de figuras, tabelas e o sumário. Também foi vista a questão de partes do texto estarem deslocadas e foi corrigido. O melhor desenvolvimento da fundamentação teórica da introdução, eu adicionei referências de pesquisadores e livros da área. Eu adicionei os objetivos gerais e específicos no trabalho. Na metodologia, eu adicionei todos os procedimentos realizados e suas respectivas equações. Eu retirei as funções do QGIS. A área de estudo já estava no trabalho antes da correção, então eu mantive ela. Corrigi os erros na tabela de resultados, fazendo a projeção das coordenadas do exultório para o TM. A ordem do rio também foi corrigido conforme a tabela 4 e 5. Adicionei as informações faltantes na tabela também, como o tempo de concentração, as leis de Orton, que foram desenvolvidas para as duas bacias, e adicionei todas as discussões dos resultados encontrados nos resultados, então avaliando de forma crítica e comparando os dois valores das bacias, como, por exemplo, as características do perímetro, do comprimento do rio, da largura média e do fator de forma do fator de forma e do índice de complexidade das duas bacias, desenvolvi os gráficos e a discussão dos resultados do perfil do rio principal, do tempo de concentração e das leis de Orton para as duas bacias. Escrevi a conclusão e as referências do trabalho. Acho importante citar que todas as figuras, equações e tabelas foram chamadas no texto. Vou demonstrar de forma rápida como foi feita a delimitação das bacias. Começando pela manual, foi pego o MDE corrigido. Foi gerado as curvas de nível sobre o MDT. Após isso, eu gerei uma nova camada em polígono, que eu delimitaria a bacia. Daí, New Shapefile, Layer. E depois editei nas edições, eu coloquei em adicionar polígono e fui delimitando a bacia conforme as curvas de nível. Fica desse jeito o resultado da bacia delimitada manualmente. Na delimitação automática, o MDT corrigido também foi usado para gerar os rasters Flow Direction, Flow Accumulation e Stream Segments. O Flow Direction foi usado para delimitar a bacia, o Stream Segments, para gerar os rios. Nessa etapa, foi testado o de 15.000, 6.322 e 1.000 interações, sendo escolhido o de 6.322. Por apresentar um detalhamento um pouco melhor em comparação com o do rio da bacia manual, sem alterar a ordem, tornando o estudo dos métodos mais confiável e preciso. O cálculo dos parâmetros morfométricos foram todos realizados no Excel, como vocês podem ver a seguir, usando os dados extraídos no QGIS, sendo eles o perímetro, a área da bacia, o comprimento, a largura média, a ordem dos rios, o fator de forma, o índice de compacidade,
a densidade dos rios, a densidade de drenagem, a curva hipissométrica, a altitude mediana e média, a curva do perfil do rio principal, o tempo de concentração, as leis de Orton, sendo elas a primeira, a lei de Orton, a segunda, a terceira e a quarta. Tem os gráficos dos parâmetros pedidos, como a curva hipissométrica e as leis de Orton, por exemplo, e o perfil do rio principal, plotados também no Excel. Para a geração dos mapas temáticos, eles foram feitos no QGIS. Aqui eu vou mostrar um exemplo de um mapa de ordem dos rios para a bacia manual. Então, eu adicionei a legenda, né? Que dá para alterar aqui do lado o nome de cada item da legenda. Adicionei ali embaixo a escala, também a grade, porque é importante para a gente conseguir localizar a bacia no espaço, o título e ali a orientação norte. Conclusão. Portanto, o trabalho inicial, que estava incompleto, após todas as correções sugeridas serem implementadas, sendo elas a adição das pendências do roteiro e as melhores discussões dos resultados, o trabalho se conclui. O link do vídeo está disponível no arquivo final do trabalho, e obrigada pela atenção.